Beleza, vamos agora para a parte do Rodrigo, levando sempre em conta o que tem mais chance de cair, o que mais vai cair, como, segundo o que ele foi falando, dando diquinhas, o que mais tem chance de cair e tal. Função modular, o que é um módulo, né? Um módulo nada mais é a distância que o número tá do zero. Então, o zerinho tá aqui, pá. Se o número ele é menos 5, ele tá a 5 casinhas de distância do zero. Concorda comigo que uma distância ela não pode ser negativa? Você não pode estar a menos 5 metros de alguém, você tá só a 5 metros para lá ou para cá. Então o módulo ele é positivo, certo? Em função disso, eu já vou falando que eu não vou falar sobre os gráficos da função modular, porque, segundo o jeito que o Rodrigo falou, ele deu a entender que não vai cair. Mas caso aconteça, caso eu esteja enganada, se você vê uma matéria de módulo, né? Você vê alguma coisa entre essas duas barrinhas, tiver um gráfico que tiver qualquer coisa aqui embaixo, não vai ser resposta, tá? Por quê? Aqui embaixo, no caso, perdão, aqui, ó, nessa região do gráfico, que essa região do gráfico, ela é negativa, né? Então, você não vai ter coisas negativas quando se trata de módulo. Então, por exemplo, no caso de você ter uma parábola, tá certo? No caso de você ter uma parábola assim, essa parte aqui, ela tá negativa, não tá? Você concorda comigo que tá menos 1, menos 2, menos 3? Então, isso aqui não vai poder existir no módulo, isso vai ser refletido e tudo. A gente não precisa entrar nesse tipo de assunto. O meu ponto é, não vai ter coisa aqui embaixo, fragou? Então, realmente, você pode fugir dessas questões. Ou, por exemplo, quando você tiver uma reta, e aí essa reta, ela faria assim, né? Ela surge, ela surge em um determinado ponto, ela faz assim, tá vendo? Essa parte aqui, que é negativa, ela vai ser refletida para cima. Então, ela não vai ser negativa mais. Por isso que na função modular você não vai trabalhar com y negativos. Então, caso ele cobre gráfico, já tá aí meu disclaimer. Agora vamos voltar para módulo. Perdão. Vamos lá. O módulo de um número positivo é o próprio número. Então, o módulo de 7 é 7. Módulo de 10 é 10. O módulo de um número positivo é o próprio número. Mas o módulo de um número negativo é o oposto dele. Então, módulo de menos 10 é 10. Módulo de menos 7 é 7. Isso aí é o básico, né? Não é função modular ainda. O que é que a gente tem que entender na função modular? A gente tem que entender o seguinte. Você tem, por exemplo, módulo de raiz de 3 menos 2. Raiz de 3 é um número exato? Não. Mas você concorda comigo que 2 é a raiz de 4? E que se 2 é a raiz de 4, a raiz de 3 vai ser um número menor do que 2? Que se você pega um número que é menor do que 2, 1, qualquer coisa, número menor do que 2, e você subtrai 2 dele, você vai ter um resultado negativo? Você concorda comigo? Então, se o que está aqui dentro for para ser negativo, então o módulo disso vai ser o oposto. E o oposto nada mais é do que trocar o sinal dos dois. Então, menos raiz de 3 mais 2. Ou, simplesmente, 2 mais menos raiz de 3, que é a mesma coisa que 2 menos raiz de 3. Entendeu o que eu fiz? Porque não é o oposto. Quando o número é negativo, o módulo não é o oposto dele. Então, o que a gente fez foi fazer o oposto. O 2 que estava negativo ficou positivo e o 3 que era positivo ficou negativo. Entendeu? Agora, módulo de raiz de 7, por exemplo, menos 2, raiz de 7 é bem maior do que 2, não é? Porque a raiz de 4 é 2, então a raiz de 7 passou bem.
Você tirou o 2, o número vai continuar positivo. Então, o módulo é simplesmente o próprio número. Tá entendido essa lógica? Ok. Vamos entender também o seguinte. Se módulo de x é igual a 6, o x pode ser tanto o próprio 6 quanto o menos 6, concorda? Que são dois valores cujo módulo dá 6. Concorda? Se módulo de f de x é igual a k, então você concorda comigo que esse k pode ser tanto esse f de x pode ser tanto o próprio k, como pode ser também o menos k. Entendeu a lógica? Beleza, seguindo exatamente essa mesma lógica, a gente vai fazer o seguinte. Módulo de 2x menos 8 é igual a 14. Esse módulo pode ser positivo já ou negativo, dependendo do valor de x, concorda? Então, o que a gente vai fazer é 2x menos 8 pode ser igual a 14 ou 2x menos 8 pode ser igual a menos 14. Sempre que você estiver falando de módulo, você vai fazer exatamente isso. Seja a função de primeiro, seja de segundo grau. Aqui eu estou dando um exemplo de função de primeiro grau. Nesse caso, então, você teria 2x é igual a 22, x é igual a 11. Ou você teria 2x é igual a menos 14 mais 8 vai dar menos 6, x é igual a menos 3. Entendeu? Então, é assim que funciona a função modular. Numa equação de segundo grau é a mesmíssima coisa, tá? Você vai fazer delta, vai fazer Bhaskara, mas a única trabalheira que o módulo vai te dar é igualar ao valor e ao oposto dele. Então, você vai ter 4 resultados ao invés de 2, entendeu? Simplesmente porque você vai fazer 2 vezes. Então, sei lá, eu vou construir uma função aqui aleatória, nem sei se o delta dela vai ser exatinho. Fiz um trinômio quadrado perfeito aqui pra ver se dá certinho. Mas beleza. Você tem esse módulozinho aqui, tá certo? Então, a gente vai fazer assim, né? Mais 10x é igual a 25. Tudo bem? A gente vai ficar com isso aqui. Calma, eu vou construir um exemplo melhor. Vamos lá. Eu devia ter pausado. Perdão, eu pensei que eu tinha pausado. Esse vídeo tá muito ruim, mas eu tô com sono e eu tô fazendo o meu melhor. Vejam no 1.5, enfim. Mas enfim, tá aí. Um exemplo aí. Um exemplo de equação de segundo grau, só pra vocês entenderem, tudo que você vai ter que fazer é levar isso aqui como positivo e como negativo. Só isso para ser modular, entendeu? Então, você vai fazer a conta do x² mais 10x mais 33 igual a 8. E também vai fazer a conta do x² mais 10x mais 33 igual a menos 8. Só isso que tem que fazer, entendeu? Então, aí você vai resolver a Bhaskara bonitinho, vai passar o 8 aqui, ó, x² mais 10x, passa o 8 negativo, fica 33 menos 8, 25. E aí, aqui fica x² mais 10x mais 33 mais 8, passa o 8 pra cá, mais 41, entendeu? Então, é só isso. Aí, você vai calcular a Bhaskara normal, né, gente? Menos b mais menos raiz de delta sobre 2a, o AB² menos 4ac, isso aí não pode esquecer de jeito nenhum, né? E você vai calcular. Então, você vai ver que o resultado, se todas as raízes existirem, vai ser 4 raízes. Não pode esquecer, se a função for modular, você tem que igualar ao número e ao oposto dele, seja a função de primeiro ou de segundo grau. Entendeu? E aí, ficamos bem com função modular, sabendo isso e sabendo aquilo que eu expliquei antes, fica tudo certo.
função composta, comparado com as coisas cabulosíssimas que a gente viu do Varley, é extremamente tranquilo. Como eu escrevi, é uma função dentro da outra. É bem tranquilo. Então, por exemplo, você tinha uma função que é f de x, sei lá, mano, qualquer porra, x mais 10, entendeu? F de x é igual a x mais 10. E aí, f de x é x mais 10. E g de x é, 2x mais 5. Que seja. O que acontece? Para você fazer composta, você vai simplesmente, onde está x na função, você vai substituir pela função inteira da outra. Ah, como assim, Luísa? Simples assim. Se tiver f de g de x, por exemplo, ou a mesma coisa que fog, tá? É a mesma coisa, mas o Rodrigo deve usar essa linguagem aqui. O que isso significa? Que você vai fazer, onde está x, você vai substituir pela função inteira de g. Então, onde está x, você vai pôr 2x mais 5 mais 10. Entendeu? Isso é a composta, que é a mesma coisa que 2x mais 15. Vocês entenderam? Que onde estava o x, eu coloquei o 2x mais 5. Então, aqui, por exemplo, g de f de x agora. G de f de x. O que é que vai ser isso? Onde está o x, a gente vai pôr o x mais 10 do f. Então, 2 que multiplica x mais 10 mais 5. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 10, 20. Mais 5, fica 2x mais 25. Isso é uma função composta. Se for de segundo grau, tudo bem também. Você vai só substituir. Onde está o x de uma, você vai colocar a da outra. Logicamente, aqui, ó, você vai substituir o x pela que está aqui dentro, entre os parênteses, que era onde estaria o x normalmente, né? Então, é isso. Função composta é só isso. Não tem mais nada. É só você ter essa consciência e fica tudo certo, tudo bem. Cara, função inversa. Função inversa é top. Função inversa é uma coisa realmente tranquila de se entender também, de verdade. Então, ó, aqui, por exemplo, f de x é igual a 3x mais 4. Como que você vai fazer a inversa? Muito fácil mesmo. Onde está f de x, você vai chamar de y. Então, y é igual a 3x mais 4. Para você fazer a inversa, tudo que você vai precisar fazer é inverter x e y. Então, onde está y, você vai botar x. X é igual a 3y mais 4. Tá entendido? E agora? E agora você vai isolar o y de volta. Você vai deixar esse y sozinho. Então, você vai passar o 4 que está somando, você vai passar subtraindo. E o 3 que está multiplicando, você vai passar dividindo. Igual a y. Isso é a inversa. É só isso. Sério, função inversa é só isso. Então, recapitulando passo a passo. Primeiro, onde está f de x, fica y. Segundo, trocar y por x e x por y. Terceiro passo, isolar o y. Só isso, função inversa é só isso. F de x é igual a 2x menos 5. Poxa, como que eu faço a inversa disso? Onde está f de x, põe y. Troca y por x e x por y. Isola o y. Tcharam! Tá aqui a função inversa. Simples assim. Exponencial e log agora, para finalizar, sem enrolação e com muitos exemplos. Algumas informações aqui, algumas propriedadezinhas para começar legal. Todo número elevado a zero é igual a 1. Se tiver 25 elevado a zero, é 1. Se tiver 2.418 elevado a zero, é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. De novo, 25 elevado a 1 é 25. 2.418 elevado a 1, 2.418. Tá certo? Tá certo. Todo número elevado a um número negativo fica invertido. Exemplo, 5 elevado a menos 2. 5 elevado a menos 2 é a mesma coisa
de 1 quinto, tudo isso elevado a 2. Ah, isso que é isso aqui já. Eu resumi a coisa, porque eu tirei de elevado a 1, né? O número elevado a 1 é só ele invertido, mas se ele tiver elevado a outra coisa, é ele invertido e esse invertido elevado. Que no caso, como 1 elevado a qualquer coisa é 1, então só eleva o de baixo mesmo, entendeu? Aí fica 1 sobre 25, porque 5 ao quadrado é 25, entendeu? De novo, vou dar outro exemplo. 3 elevado a menos 3 vai ser 1 elevado a 3 e esse 3 elevado a 3, entendeu? O 1 também tá, só que aí o 1 elevado a 3 é 1, então não importa. Aí, 3 elevado a 13 é 27, fica 1 sobre 27 a resposta, entendido? E aí agora esse aqui é o seguinte, você tem, por exemplo, 2 elevado a 4 quintos. 2 elevado a 4 quintos é a mesma coisa que raiz de 2, e aí o número de baixo vira coisa da raiz, e o número de cima eleva o 2. Entendeu? Então, mais um exemplo é 4 elevado a... Poxa, 4 elevado a 3 meios. É a mesma coisa de raiz quadrada, né? 2 aqui, de 4 elevado a terceira. Entendido? Importante saber essas propriedades. Por fim, ensinar logaritmo com exemplos, já explicando as propriedades, já explicando toda a lógica e transformando sempre que possível em função exponencial, para você entender direitinho e ficar tudo lindo. Log de 32 na base 5. O que é a treta disso daí? Na base 5 não, né, gente? Na base 2. Me perdoem aqui pela minha incompetência. Log de 32 na base 2. O que 32 é? 32 nada mais é do que 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Nada mais é do que 2 elevado à quinta. Então, isso aqui nada mais é do que log de 2 elevado à quinta na base 2. Log de 2 elevado à quinta na base 2, você está querendo dizer o seguinte, que número que você eleva o 2, né? 2 elevado a quanto que vai dar 2 à quinta? Poxa, 5, né? Então tá aí sua resposta. X igual a 5. Log de 32 na base 2 é 5. Simples assim, é assim que funciona. Aqui, 10 mil. 10 mil nada mais é do que, 10 vezes 1, né? 10 uma vez, no caso, perdão. 10. Aí, você multiplica de novo, você faz 10 ao quadrado, tá certo? 10 vezes 10. Quanto que dá? 100 vezes 10. Quanto que dá? 1000 vezes 10. Quanto que dá? 10.000. Então, isso aqui nada mais é do que 10 à quarta. E se você for perceber, é o número de zeros. Então, é só contar 1, 2, 3, 4 zeros, 10 à quarta. Então, log de 10 à quarta na base 10, como eu falei, é a mesma coisa, né? Você quer saber 10 elevado a quanto? Que dá 10 elevado a 4? Poxa, 4. Então, x é igual a 4. Entendeu? É isso. E aqui entra a propriedade da exponencial que a gente falou anteriormente. Log de 1 sobre 7 na base 7. 1 sobre 7 nada mais é do que 7 elevado a menos 1. Log de 7 elevado a menos 1 na base 7. Bom, que número que você eleva o 7 para virar 7 a menos 1? Menos 1, né, gente? Então pronto. X é igual a menos 1. Entendeu? Coisa linda. Log de 1 na base 4. Aí é propriedade. Aí você tem que saber o quê? Que logaritmo de 1 para um número alguma coisa para ser elevado a... que você tem que elevar o número para ser igual a 1? Zero. Lembra que a gente falou aqui, ó? Ó, o número elevado a zero é igual a 1. Então, a gente coloca assim, ó. 4 elevado a quanto que vai dar 1? 4 elevado a zero, não é? Então, x é igual a zero. Agora, logaritmo de 12 na base 12. 12 elevado a quanto que vai dar 12? 1, não é? X igual a 1.
Entendeu? Simples assim. Aqui, qual que vai ser a treta? Aqui a treta vai ser a seguinte. Você tem uma raizinha, né? O que a gente vai fazer? A gente vai usar sol e chuva. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dizer o seguinte. Que 16, raiz cúbica de 16 é a mesma coisa que 16 elevado a 1/3. Não é? Mesma coisa que 16 elevado a 1/3, por conta da propriedade. Então, vai ser igual a 8x. Ó, 16 elevado a 1/3 vai ficar 8 elevado a x é igual a 16 elevado a 1/3. Ah, Luísa, mas 8 não é igual a 16. Não. Mas sabe o que 8 é? 8 é 2 vezes 2 vezes 2. É 2 a terceira. Então, vai ficar 2 a terceira elevado a x é igual. E 16 sabe quanto que é? 2 a quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Elevado a 1/3. O que você faz com isso? Você multiplica. Quando você tem um expoente e outro, dessa maneira, você multiplica. Então, vai ficar 2 elevado a 3x é igual a 2 elevado a 4, que multiplica 1/3, 4/3, não é? É. 3x é igual a 4/3, x é igual a 4/9, que é 4. O 3 passou dividindo aqui também, entendeu? Ficou 3 vezes 3, 4/9. Tá aqui a resposta. Entendeu o espírito da coisa? Como é que funciona? Aí você vai ter log de 512 na base de 128. Esse trem aqui, ó, é tudo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Só você ir com calma fazendo que você encontra. Então, você vai ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32, 64, 128. Parou. A gente chegou no 7. Então, isso aqui nada mais é do que 2 elevado a 7. Aí foi mais um, 256, mais um, 512. Então, isso aqui nada mais é do que 2 elevado a 9. Então, seguindo a propriedade, 2 elevado a 7 elevado a x vai ser igual a 2 elevado a 9. Então, o que você tem? As bases iguais, aqui multiplica, 7, 7x é igual a 9, x é igual a 9 sétimos. Não é não? Ué, é isso aí. E aqui, e quando a gente tem decimal, que loucura é essa? Então, sem estresse, log de 125 milésimos, lembrando que você tem 3 casas decimais, então você tem 3 zeros depois do 1, na base 4. O que você faz com isso? Você vai simplificar, ué. Você vai simplificando. Nesse caso, eu sei que o negócio é que 1.000 é divisível por 125. Se você não soubesse, você ia simplificando por 5, por 5, por 10, o quanto fosse. Mas eu sei que aqui dá para dividir por 125 e por 125. Que a gente fica com o quê? Log de 1 sobre 8 na base 4. Olha que chique, que bom. O que você faz com isso, então? Agora você faz o seguinte. Quando o número está invertido assim, o que você pode fazer com ele? Elevar a menos 1, não é? Então, log de 8 elevado a menos 1 na base 4. Tá certo? Tá certo. Ah, e aí o que você faz com isso agora? Agora você sabe que isso aí tudo vem do 2, né? É tudo 2 elevado a alguma coisa. Então, log de 2 à terceira elevado a menos 1 na base 2 ao quadrado, que é 4, não é? E você vai aplicar a exponencial. 2 ao quadrado elevado a x vai ser igual a 2 à terceira vezes menos 1, 2 é menos 3, não é? 3 vezes menos 1 não é menos 3? Então, pronto. Igualou as bases? Acabou, ué. 2x é igual a menos 3, x vai ser igual a menos 3 meios. Entendeu? Entendeu o espírito da coisa? E 3 meios, só para constar, é a mesma coisa que 1,5 para dar a resposta em decimal. Que é 3 dividido por 2, né? 3 dividido por 2 é 1,5. Então, ou menos 1,5. Tá entendido? Aqui, mesma coisa, não assusta com decimal, não. Log de 8 milésimos. Entendeu? 8 milésimos na base 25. Isso aqui é o seguinte, ó. É o seguinte. Você vai fazer o quê? Você vai dividir por 8 mesmo.
Você vai dividir por 8. Você vai dividir por 8 aqui e dividir por 8 aqui. Porque vai ficar 1 sobre 125. Porque 1000 dividido por 8 é 125. Então, vai ficar log de 1 sobre 125 na base 25. 125, gente, nada mais é do que 25... Não, esquece que eu falei. 125 vai ser múltiplo do 5, né? Vai ser 5 elevado a alguma coisa. 5 vezes 5 é 25, vezes 5 é 125. Então, nada mais é do que log de 1 sobre 5 à terceira na base 25, que é 5 ao quadrado. O que você vai fazer? Você vai aplicar exponencial, né? Então, você vai fazer 5 ao quadrado elevado a x. Aqui você já sabe que multiplica, então eu já estou indo direto. É igual a 1 sobre 5 terços. O que a gente sabe? Que é a mesma coisa que inverter, não é? Então, é igual a 5 elevado a menos 3, entendeu? Então, corta as bases. 2x é igual a menos 3, x é igual a menos 3 meios. Mesma coisa, menos 1,5. Não é legal? Não é tranquilo quando você entende a lógica, como é que a coisa funciona? Sem estresse, sem ter medo do logaritmo.